Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nessa cidade de Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele anunciou o evangelho, ensinou a palavra de Deus para aquele povo, era uma cidade onde eles valorizavam a filosofia. Eles valorizavam pessoas intelectuais, pessoas que sabiam influenciar através do seu discurso, das suas palavras, enfim. Então, Paulo, ele quer dizer o seguinte, que não foi na sabedoria humana, que não foi algo próprio dele, que não foi uma linguagem persuasiva dele, que ele não era intelectual. E nós vamos entender mais para frente o porquê Paulo estava dizendo isso para esta igreja. E continuando, ele diz o seguinte, verso 2: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o que Paulo anunciou para aquele povo era o Senhor Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele era o fundamento da pregação de Paulo, a base, o centro, e trazendo isso para os dias de hoje, o foco da pregação, da palavra, aquilo o que nós pregadores levamos para o povo, para os irmãos, para a igreja, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, justamente o que nós levamos é falar do amor de Deus através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o foco da pregação, do ensino, é ensinar justamente as pessoas a entregarem a sua vida para Jesus. E nesta cidade onde Paulo, ele evangelizou, ele anunciou o evangelho, justamente haviam pessoas que entenderam a sua mensagem, a sua pregação, e essas pessoas entregaram a sua vida para Cristo. Até mesmo a cidade de Coríntios era uma cidade idólatra, adoravam ídolos e imagens, e esses que se converteram através da pregação de Paulo, eles deixaram a idolatria e o foco deles foi quem? A partir daquele momento, o Senhor Jesus. Então Jesus, ele é o nosso foco, o nosso alicerce,
o nosso fundamento, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Continuando, 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então aqui Paulo estava ensinando para aquele povo o seguinte, que as palavras que saíam da boca dele, a pregação ali, aquilo que ele estava passando não consistia em linguagem persuasiva, porque lembrando, o povo dessa cidade de Coríntios, eles valorizavam pessoas intelectuais, pessoas que sabiam discursar, pessoas que justamente estudavam, passavam filosofia, enfim. E Paulo, ele receava que corria o risco dessas pessoas e até mesmo do povo dessa igreja, deles se apoiarem em Paulo, deles de repente pensarem o seguinte, esse Paulo discursa bem, ele fala bem, nossa, esse Paulo ele tem uma sabedoria. Então o objetivo de Paulo, através dessa carta, desta mensagem, era mostrar para aqueles cristãos que não era na capacidade humana dele, mas que aquilo que ele estava passando para eles justamente vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus e que era o Espírito Santo que estava falando na boca dele. E nós vimos aqui no versículo 5 o porquê. Vamos ler de novo, olha só. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, tá vendo? Então, corria o risco do povo se apoiar em Paulo, do povo de repente querer achar que ele tinha uma sabedoria, uma capacidade, sabe? E se apoiar nessa capacidade, nessa sabedoria. Então, ele estava deixando claro que aquilo que ele estava passando era algo de Deus, para que aquele povo justamente, eles apoiassem a fé deles não na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E até mesmo, fora a questão da linguagem, da pregação de Paulo, pois nós vimos no versículo 4, no finalzinho, que havia demonstração do Espírito e de poder. Então, de repente, possa ser ali que Deus usou Paulo para realizar algum milagre nessa cidade de Coríntios, pois em muitos locais que Paulo ele passou, Deus usou a vida dele e realizava milagres. Então Paulo, através desses milagres, através da pregação, ele estava mostrando para aquele povo, para aquela igreja, que
aquilo não era algo próprio dele, mas era algo de Deus, para que esse povo justamente não se apoiasse em Paulo, e sim no poder de Deus. Não na sabedoria humana, mas sim no Deus Todo-Poderoso. E entenda uma coisa, tem pessoas que de repente elas têm se apoiado na sabedoria humana, têm se apoiado em homens. E quando a pessoa ela se apoia em homem, esta pessoa ela está correndo risco, ela está correndo um perigo, porque o homem ele é limitado, o homem tem limites, mas o nosso Deus a quem nós servimos, esse não tem limites, não há barreiras que possa impedir Deus de agir nas nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer assim que a pessoa, ela de repente confia na medicina, em algum médico, em algum profissional. Não é errado a pessoa ir no médico, não é isso. Mas só que vamos supor que de repente esta pessoa ela fique doente, ela fique enferma, e ela fica pensando, poxa, não, vou ver doutor fulano de tal, vou passar nele, eu vou tratar nele, ele é um bom especialista, eu vou ser curado, eu vou ser curada. E a pessoa vai, e vamos supor que é uma doença que a medicina não pôde tratar, a medicina não pôde vencer. De repente a pessoa, ela chega lá no médico e ele diz para ela, ó fulano, o que nós podíamos fazer por você, nós já fizemos. Já fizemos os tratamentos, te demos um remédio, só que não tem jeito para você. Ou muitas vezes até desengana. Ó, você vai viver 3 meses, vai viver 1 ano, enfim. Não tem jeito para você. Então, se a pessoa, ela pautar a fé dela na sabedoria humana, ela está perdida. Porque muitas vezes as circunstâncias, os recursos humanos, eles não são suficientes para trazer a saída que nós precisamos. Mas quando nós apoiamos a nossa fé no poder de Deus, então o poder de Deus, ele faz aquilo que a medicina não pode fazer, que os recursos humanos não podem fazer. Então, quando nós nos apoiamos no poder de Deus, estamos seguros. Então, vamos dizer assim que outra pessoa, ela tem a fé dela no poder de Deus e ela fique doente. Ela vai no médico e o médico também diz para ela, ó, não tem jeito para você, você vai viver tanto tempo assim, tal e tal. Só que esta pessoa, embora ela foi no médico, embora ela fez os tratamentos, embora ela tomou ali os remédios direitinho, mas a fé dela está em Deus, a fé dela está no poder do Senhor, e a medicina, os remédios não puderam resolver, mas pelo fato
da fé dessa pessoa está no poder de Deus, o poder de Deus vai atuar na vida dela e vai sarar ela das doenças, das enfermidades. Então, que a sua fé, ela esteja no poder de Deus. Porque se a sua fé estiver no poder de Deus, o poder de Deus vai fazer aquilo o que os recursos humanos não podem fazer. O que a sabedoria humana não pode resolver, Deus vai resolver por você, se a sua fé estiver nele. Amém? Então, vamos orar, vamos falar com nosso Deus Pai. Em nome de Jesus, entramos na sua santa e gloriosa presença, te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Tu és lindo, tu és bonito, teu trono é sublime, Senhor. Não há outro igual a ti, tu és incomparável, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E, meu Deus, manifesta o teu poder, a tua glória na vida desta pessoa que me acompanha nesse momento, Pai, que ora junto comigo. Meu Deus, os recursos humanos são limitados, o homem é limitado, mas o Deus o qual nós buscamos nesse momento não tem limites, não há fronteiras, não há barreiras que possam impedir o Senhor de agir na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida daquele que deposita, que apoia a sua fé em ti, no seu poder. Então traz, por favor, Senhor, a saída, a resposta que este homem, que esta mulher precisa, seja na vida espiritual, seja na saúde, seja nas finanças, seja no comércio, nos negócios dele, seja de repente, Pai, na empresa, aonde esta pessoa trabalha, Pai. No nome de Jesus, seja na família, no casamento, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, para honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Receba a sua resposta, a sua vitória, em nome de Jesus. Diga: eu creio e recebo a minha vitória para honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Paz.